canal da gente. A gente curte você. Olá, estamos aqui em mais um Fale Mais Sobre Isso. Você sabe que é um programa do Universo da Saúde, em especial da saúde mental. Nós temos feito um esforço, né? O Fale Mais Sobre Isso é um programa que tem feito um esforço para que a gente coloque a saúde mental em evidência, discutindo, elaborando, pesquisando, aventando hipóteses, né? Ouvindo as pessoas e ouvindo profissionais, psicólogos, mas não somente psicólogos, mas todos os profissionais ligados à saúde, para contribuir, dar a sua contribuição com esse universo da saúde mental. E agora, estamos aqui com duas outras profissionais da psicologia, que também são psicanalistas, e vão falar um pouco sobre essa área da saúde mental, ou essa técnica, ou essa abordagem, ou esse instrumento, ou esses recursos, que a psicanálise, né, criada pelo Freud lá no iniciozinho do século XX, tem a contribuir para as nossas discussões. E vamos falar também sobre um curso de aperfeiçoamento dos profissionais no contexto da psicanálise mesmo, porque é muito importante que os profissionais sempre estejam buscando aprimorarem e aperfeiçoarem seus entendimentos, seus conhecimentos, suas técnicas, como eu disse, seus recursos, instrumentos, para avançarem em busca de uma saúde mental cada vez melhor na nossa cidade e na nossa região, e no Brasil, né, de uma maneira geral. Quem está aqui conosco para falar sobre isso, sobre psicanálise e sobre o curso de aperfeiçoamento que está sendo lançado aqui em Uberlândia? A Leia Souza Alves de Araújo, né, que, como eu disse, é psicóloga e psicanalista, e a Cristiane Spirandelli Marques. Sejam bem-vindas ao programa, obrigado por estarem aqui e vamos falar sobre tudo isso. Leia, Cris, ou melhor dizendo, Leia, Cris, o que é a psicanálise? A psicanálise nasceu realmente com Freud e uma questão que foi fundamental na história dela é que ele descobre um método, né? E esse método, aos poucos, vai sendo colocado, vai sendo deixado claro que ele não é somente para a cura dos pacientes. Ele teve um momento difícil que ele precisou enfrentar os médicos, porque havia uma manifestação das histéricas que o corpo por si só não justificava o que elas sintomatizavam. E ele não quis ficar parado por aí e resolveu explorar. Esta característica de exploração fez com que ele tivesse que descobrir um jeito de entender o que estava se passando e que a medicina não dava conta na época. E essa forma de investigação levava à cura, mas também levou à possibilidade de entender a formação do psiquismo e a teorizar sobre isso. Fábio Hermann, ele utiliza um termo que eu acho muito legal, que é a psicanálise é a ciência geral do psiquismo humano. Porque o próprio método que investiga também cura e também teoriza. Cria teoria e ajuda a gente a entender o que está acontecendo. As formações, por exemplo, que a gente chama do inconsciente. Para você ajudar a gente a entender a psicanálise ou as origens dela, você falou em histéricas. Isso. O que seriam as histéricas lá naquele contexto? Não tecnicamente falando, mas eram as mulheres com dificuldades? Isso. E é legal porque assim, nós vamos ter oportunidade hoje de conversar, né? Porque temos as histéricas do tempo do Freud e temos uma série de transformações que ainda precisamos acompanhar hoje, que estão acontecendo nesse sentido. As histéricas eram mulheres que apresentavam conversões, ou seja, paralisias, cegueira, só que na investigação orgânica não havia nada. Os médicos chamavam de piti, às vezes davam, porque não tinham saída, o corpo por si só não comunicava. Era preciso encontrar uma outra saída e eles não tinham esse recurso. O que o Freud fez? Ele começou a ouvi-las. E essa escuta foi que foi dando acesso a uma outra leitura totalmente diferenciada a respeito de que nós temos uma forma de funcionar psicicamente. O legal é que, então, havia uma concentração muito forte no corpo humano, né? Toda uma medicina voltada para o físico. Isso. E aí a contribuição do Freud e da psicanálise é de dar ouvidos, literalmente, né, ao ser humano. Exatamente. A Cris disse assim, que chamavam de piti, né? Histeria era chamada de piti, era. Mas na verdade ainda é. Hoje até ainda hoje, sofremos com isso. ainda a gente vê muito essa dificuldade, né, das pessoas entenderem que não é um simples piti forjado, manipulado, né? Mas que é uma manifestação de alguma dificuldade que se expressa
no corpo. Sim. E ainda hoje, apesar de todos os avanços ou evoluções ou derivações, né, a partir da psicanálise, é ainda uma forma, como você disse, uma técnica, mas também uma metodologia de se entender o ser humano a partir aí da sua condição simbólica, de produzir significados e não apenas fisicamente. Isso. Foi fantástico porque com a questão de poder ouvir o discurso e aprender, né, uma coisa bonita em Freud foi recuperar o valor das histórias, né? Então, assim, anteriormente as pessoas contavam histórias e alguém que realmente se interessava por elas podia ajudar conversando. O que ele faz é entender que esse discurso, ele por si só, ele apresenta uma série de informações extremamente importantes, uma lógica de funcionamento. Então, não é só uma lógica de adoecimento, né? O que foi fazendo com que a psicanálise, né, tivesse que ampliar cada vez mais o seu instrumento, né? Iluminar. O que eu acho que é bonito é porque depois de Freud, vários profissionais passaram a fazer isso. Eles perceberam a extensão que a psicanálise poderia envolver, exatamente por ela abranger todo o movimento, toda a forma de funcionamento que o psiquismo acaba criando. Lógica, o valor do discurso, o determinismo, se a gente for pensar, não fazemos, como é que eu vou dizer, à toa, não existe isso. Mas é importante dizer, preciso ler como isso se dá, né? E aí nosso instrumento é esse, o método leva a isso. O método leva a isso. E classicamente falando, imagino que até no imaginário popular, existe a cena do psicanalista, a cena do psicanalizando, né? Da pessoa que está ali sendo ouvida e produzindo seu discurso, né? Mas no próximo bloco, que está encerrando, eu gostaria que vocês me ajudassem a entender, e o telespectador também, porque, como você disse, houve alguns avanços, né? E aí podemos sair desse contexto clássico também. E o curso que vem para Uberlândia explora um pouco disso, da chamada clínica psicanalítica extensa. Né? No próximo bloco a gente fala mais sobre isso. Voltamos falando ainda sobre Freud, psicanálise, os avanços e o curso que está chegando em Uberlândia. Nos aguarde.